estamos mais uma vez hoje aqui, certamente todos associados no mesmo propósito, para buscar aquilo que é real, portanto divino, em nós mesmos. Vamos estreitar como um feixe vivo todas as energias, quiçá algumas delas ainda não perfeitamente conhecidas, realizadas por nós, mas não por isso ausentes. Vamos estreitar como um feixe vivo as nossas energias, para que ascendam, para que mergulhem, porque nos reinos da realidade universal, que transcendem as nossas concepções de tempo e espaço, voar e mergulhar se mostram um movimento único em direção ao centro do cosmos, que por infinito se encontra em toda parte e, portanto, também em nós. Um feixe vivo de energia, nós voamos e mergulhamos para encontrar olhos bem abertos a presença divina, que é Pai, que é Mãe, que é o inominável, aquele que não podemos conceber, mas que em seus mistérios infinitos, por seus pensamentos e palavras, se fez conhecer e emanou de si mesmo a criação infinita, planos infinitos a se desdobrar infinitas vezes. E ainda assim, cada uma dessas infinitas partes que não partes são, contém em si a sua presença. E nós, contemplando esta presença, olhos bem abertos, hoje possamos encontrar uma centelha a mais, um brilho a mais, para que nossa alma não esteja mais oculta no santuário mais íntimo de nosso ser, para que ela possa brilhar, fazendo em si mesma o altar e a morada do Eterno, que por pensamentos e palavras não mais nossos, mas do Eterno, possamos viver, existir. Que a nossa palavra e os nossos pensamentos sejam o reflexo dessa presença. Quão vastos são teus pensamentos, Senhor, diz os Salmos. Quão poderosas as tuas palavras, que se concentram na palavra viva. É isso que buscamos, como feixe vivo, unidos todos nós, a tua palavra, os teus pensamentos, para que nós, eles, nós e tu, sejamos um, efetivamente sejamos um. E isto significará a vitória sobre tudo aquilo que lutamos. E quando a unidade vive em nós, compreendemos que lutamos
contra fantasmas e ilusões, que ainda que por aparência de real e duro, em dor e sofrimento, nada mais são do que reflexos da nossa própria ilusão primordial. E a vitória é somente enxergarmos isso. E seremos nós e tu, Senhor. Nós e tu, Pai, seremos um. Em verdade. E em vida. Como dizia o próprio Cristo, quando proclamava a tua palavra, na pessoa de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Em verdade, em verdade. Que hoje esse feixe vivo que somos todos nós, transformados em um só, possa acender e mergulhar na tua presença. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa que é a nossa força de expressão, para mais um encontro de busca em comum. Peço desculpas já pela voz de grito, acompanhada de uma surdez, vocês estão fazendo isso mesmo. Desculpas prévias aí se essa voz sair do tom, falar alto demais, a maneira tem. O tema que a gente vai hoje procurar tratar. Antes que a gente converse, eu queria compartilhar com vocês algumas observações. Primeiro, em relação à semana que nós estamos vivendo. Essa semana é uma semana independente, porque aqui tem um detalhe, a gente vai voltar isso lá. Aqui não é um curso sequencial, né? A gente tem sempre gente variando, então os temas têm que se esgotar dentro de si mesmos, a gente tem que, às vezes, voltar atrás para aqueles que vêm aqui, estão sempre presentes, vão ouvir, às vezes, a coisa repetida. Mas é importante para poder fazer sentido. Então, nós temos falado, estamos em meio ainda de um período extremamente importante, delicado, que é um período que se estende desde o segundo dia do Pêssar, como contado no calendário hebraico. Esse ano, por acaso, muito próximo da contagem cristã, até o dia de Pentecostes, os 50 dias, 49 dias mais um, que se chama, na tradição hebraica, da contagem do Homer. A última vez que eu estive com vocês aqui, há 15 dias atrás, nós estávamos numa fase extremamente dura, porque a contagem, que se chama de contagem do homem, é um período de purificação. É um período que, anualmente, em termos cíclicos, se reapresenta às pessoas, para que nós possamos mobilizar estruturas de cura, de purificação dentro de nós mesmos. É uma opção, né? A passagem desse período, todas as vezes que o ano cruza do signo de Áries, pega o signo de Touro inteiro, é um período de cura no sentido amplo da palavra, né? Cura no sentido profundo, não só a cura de uma doença física, mas cura de processos, de feridas, seja na nossa vida, seja na nossa vida de relação, na vida financeira, até mesmo na doença física. Nós estamos hoje no 38º, começamos o 38º dia desta conta, até chegar aos 50 dias, que é a festa de Pentecostes,
que é uma festa que foi incorporada ao calendário cristão, porque contando o homem, como contavam todos os hebreus à época, os apóstolos de Jesus eram todos eles judeus, né? Galileus, na verdade, hebreus, que naquela época se dividia ainda em tribos, apesar de só 2 tribos estarem muito bem definidas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que habitavam a Judéia, mas os galileus eram, todos eles, convertidos ao judaísmo, vamos chamar assim, obedeciam. Os apóstolos contaram o homem, e no 50º dia, Shavuot, as semanas, 7 semanas em um dia, aconteceu com os apóstolos um fenômeno equivalente, um fenômeno que historicamente ficou registrado nesse período, e foi a entrega da Torá no 50º dia ao povo hebreu, no Monte Sinai, a entrega, na verdade, a Moshe. Isso se comemora no 50º dia depois da Páscoa, e os 49 dias anteriores são 49 dias de purificação, de cura. É um mês sagrado, é um mês que todos os dias são sagrados. O mês de Touro, o mês de Iá, todos os dias são dias aptos a nós trabalharmos, alguns muito duros. Até o 33º dia é muita dureza. Talvez vocês aqui, se puserem a memória para funcionar, vão observar que foram dias em que as lutas vêm mais à tona, sejam elas quais forem, para que nós possamos fazer esse trabalho interno. O 33º dia marca uma virada de ciclo, é chamado Lag BaOmer. Nós já viramos esse dia. Na última vez aqui eu contei que esse dia é especial, porque ele faz exatamente essa virada de ciclo, e foi nesse dia que alguns eventos muito importantes aconteceram, tais como a cessação de uma praga que havia levado à desencarnação 24 mil discípulos de um grande mestre do primeiro século da Era Comum, chamado Rabi Akiva, que tinha 24 mil discípulos. Isso é muito importante a história, porque os discípulos começaram a morrer porque eles estudavam muito a espiritualidade, mas fizeram isto com ego. Cada um deles achava que a sua forma de ver a espiritualidade era única e a dele era certa, e tentavam ajudar os outros impondo a eles a sua forma de pensar. Essa partição absoluta levou aqueles que tinham um trabalho espiritual, faziam uma busca espiritual, mas de forma egóica, a sofrerem essa praga. No 33º dia do homem, essa praga cessa e surge a figura de Shimon Bar Yochai, que ali está representado na parede aqui ao lado de Kardec, que é um dos mestres que acompanha a nossa casa, e foi aquele que trouxe com a sua vida a obra que está espelhada no Zohar. Ora, do 33º ao 49º, nós temos um alívio, vamos chamar assim, de uma curva ascendente desse processo, até culminar em Shavuot, em Pentecostes, onde temos uma grande, nós diríamos assim, uma grande projeção de luz vinda dos planos mais altos sobre a terra. Foi por isso que foi possível que o povo hebreu recebesse a Torá nesse dia no deserto, e foi por isso que foi possível aos apóstolos e a Maria receberem o Espírito Santo quando estavam em Jerusalém, no dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, terminando a contagem do homem, receberam o que é chamado Espírito Santo, as línguas de fogo vieram, repetindo em escala menor um fenômeno equivalente àquele que aconteceu no Sinai, de tal forma contundente que as pessoas em volta da casa onde eles estavam reunidos pararam para ver o que estava acontecendo. Houve luzes, houve sopros de vento, houve tremores, e as pessoas pararam para ver o que estava acontecendo naquela casa. De repente saem ali de dentro os apóstolos completamente transformados. Eles fizeram um processo ali que a gente pode fazer um dia. Eles conseguiram chegar a um estado de expressão crística, tanto que se diz nos evangelhos que eles passaram a falar outras línguas e mudaram de personalidade. Na verdade, eles não mudaram de personalidade, eles deixaram emergir de dentro deles o Cristo interno. Na verdade, isto é a presença messiânica, a consciência messiânica, que foi patente naqueles apóstolos, como foi patente em tantas outras pessoas e de tantas tradições religiosas.
essa consciência crística, essa consciência cósmica, essa consciência messiânica não tem religião, não tem rótulo, não pertence a religião nenhuma, nem a nenhuma doutrina. É algo que é inerente ao ser humano, inerente ao nosso estado de seres divinos, e pode ser encontrada por diversos caminhos. Esse é um deles. Essa conversa para nós estarmos hoje no 38º dia, é um bom dia para trabalharmos, é uma semana interessante, aí voltando a uma ótica, já saindo dessa visão, né, cabalística cristã, para lembrar que hoje a gente começa uma semana, já começamos ontem, mas quarta-feira, dia 13 de maio, se comemoram duas coisas importantíssimas. E se dá dentro desse período, sempre, quase sempre, certamente dentro do período de Iar, a aparição de Maria de Nazaré em Fátima, que é algo ainda hoje pouco conhecido dentro dos seus códigos, vai que a palavra hoje vai ser usada, dos seus códigos mais profundos. Quem estuda um pouco a história, a gente já falou sobre isso aqui, vai ver que essa aparição ela tem uma razão absoluta posicionada dentro da história da humanidade, que transcende mesmo o catolicismo, né, e que foi algo que marcou, realmente foi um divisor de águas dentro da própria espiritualidade católica. Se nós formos olhar e analisarmos como ela apareceu, o que ela disse, o que ela pediu aos seus videntes, aquelas 3 crianças, né, que a mais velha tinha 8 anos, 7 anos tinha visto quando começou a vir, os outros dois tinham 5 anos, 6 anos. Imaginem isso. Né? Foi algo que é de uma profundidade absurda. Os pedidos que ela faz, o privilégio que ela dá à oração como um fator preponderante de trabalho espiritual. Portanto, é verdade que Francisco, um dos videntes, vai fazer disso um movimento tão forte na sua vida que ele acaba desencarnando, porque Maria quebra, naquele momento ali, um grande dogma cristão, e as pessoas não se dão conta disso, cristão, me desculpem, católico, que o catolicismo, ainda hoje, apesar disso ter sido quebrado por Maria, se entende a condenação infernal como alguma coisa sem volta. O purgatório é um estado intermediário, mas o inferno seria um estado final. Maria diz com absoluta clareza aos 3 que eles orassem para que se pudesse sacar almas do inferno. Então, dia 13 de maio, nós temos esse dia, e por concomitância, por ter sido o dia que foi assinada a Lei Áurea no Brasil, na Umbanda se faz uma homenagem a essas entidades também tão pouco conhecidas e com tanta luz, que são os pretos velhos, que são espíritos que muita gente, por desconhecimento, por preconceito, chancela como se fossem espíritos atrasados, necessitados de evolução. Tristemente a gente vê isso até dentro do espiritismo kardecista. Essa visão preconceituosa é muito atrasada. A nossa experiência com essas entidades mostra o quão sábias elas são e o quanto de reencarnações passadas elas trazem na sua bagagem, preferindo se apresentar assim, por uma extrema humildade, uma humildade verdadeira, muitos deles tendo sido, em vidas passadas, tanto do lado equilibrado ou não, pessoas de grande cultura, de grande sabedoria, alguns deles mesmo vultos conhecidos na história da humanidade. Muitos deles vêm sob esta forma, hoje não é o nosso tempo, a gente já está avançando muito, mas lembremos nessa semana então, que estamos numa semana extremamente favorável. Maria pede aos pastores que espalhem o poder da oração como algo palpável e real. Os pretos velhos ensinam a nós o tempo inteiro esta magia divina chancelada e centrada na humildade, na percepção de que nós todos somos trabalhadores de algo maior do que nós, que somos, na verdade, veículos mensageiros de algo maior do que nós. Bom, conversado isso, hoje eu tenho que ter aqui uma cola, porque nós vamos falar de um assunto. Tem mais uma outra coisa. Antes de nós chegarmos essa semana, numa das minhas meditações,
eu tive a visita de uma entidade muito iluminada e que me pediu que dissesse que, eu sempre quando a gente ouve isso, eu faço um questionamento interno, mas vem cá, eu estou convencido que não há mérito da nossa parte, não tem. A casa não tem esse mérito. Né? O fato do trabalho que acontece aqui às vezes a presença de entidades tão iluminadas não nos privilegia, não nos transforma em maiores e melhores. Isso é importante dizer até para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Até porque certamente elas estão aqui e estão em outros lugares, mas veio a nós uma figura que não é tanto conhecida dentro da cristandade, mas uma entidade muito iluminada e que pediu que deixasse claro que ela se associa aos trabalhos da casa e nós pretendemos fazer alguns movimentos esse ano, né, de amadurecimento da casa nos seus 18 anos. Essa entidade chamou-se, acredito que na sua última encarnação, não tenho certeza que tenha sido a última, ele não entrou nesse detalhe, Jacob Boehme, que foi um grande místico alemão, criado dentro do evangelho do luteranismo, na Alemanha luterana, é um dos grandes místicos evangélicos e é um dos seres com uma visão mais profunda da espiritualidade real e que deixou uma obra que é muito pouco conhecida, mas muito valiosa. Aí eu fui lá e peguei um livro, eu sabia que eu tinha um livro dele em casa, cacei, acabei achando um livro que eu acho que foi o Otto que me deu esse livro, né, há um tempo atrás. Achei esse livro mas o fato é que ele pediu que aqueles que quiserem olhar um pouquinho, a internet hoje tem tudo, se tiverem curiosidade, vão lá que vão se surpreender bem. Bom, nosso trabalho hoje, códigos de salmo. Né? Por que nós hoje vamos falar de salmos e falar sobre códigos ocultos e meditar sobre códigos ocultos dos salmos? Nós já falamos algumas vezes aqui. Em 2013 nós tivemos uma outra segunda-feira em que nós falamos sobre salmos. O Michael tem essa data marcada, foi em junho de 2013, então já tem mais de um ano. Né? Eu acho que vale a pena que a gente volte. Por quê? Talvez esse livro aqui, né? Aqui está o livro dos Salmos, individualizado, mas ele está dentro da Bíblia de todo mundo. Não tem em casa esse livro, dentro da Bíblia cristã, hebraica ou que seja. É uma das maiores presentes que nós tenhamos recebido dos planos espirituais superiores. Está fechado aqui não é somente canções ou poemas ou orações que foram desenvolvidas, inspiradas ou entregues. Se fala dos salmos de Davi, mas aqueles que leem com atenção veem que apenas alguns salmos são atribuídos a Davi, a outros atribuídos a Cora, a próprio Moisés, Moshe, a Salomão e a autores que não são denominados. A gente não precisa olhar para essa história, por que quem foi, mas o que está aqui não é apenas um conjunto de orações. Para que a gente entenda por que o que está aqui apenas não é um conjunto de orações, é preciso que a gente entenda um pouco mais a força que é imediatamente puxada quando nós pensamos em salmo e pensamos em orações. A força de algo que nós não damos valor. A força da palavra. A força da palavra é algo tão fundamental porque foi ela que criou o universo. E a gente não precisa nem ir para os planos superiores da vida. Basta a gente parar, né? Eu vou usar esse quadro aqui para apontar, não se assustem, mas basta a gente parar no nosso universo físico, que está aqui, nesse reino chamado de Asiá ou na esfera de Malkuth. Todo o universo físico, tudo aquilo que surgiu no Big Bang, está aqui. Está aqui é planos acima do universo físico. Mas basta nós olharmos aqui para entendermos que o próprio Big Bang físico surgiu a partir de uma explosão e hoje todos os estudos que vão modificando aquela teoria original, como sempre trazendo mais perguntas que respostas, vão acrescentando dados que levam sempre de encontro à importância do som na estruturação das vibrações todas daquele caos que surgiu daquela singularidade do Big Bang, emitindo tempo e espaço conforme nós o conhecemos do plano físico.
há hoje uma área da física que é chamada de sonoluminescência, em que frequências sonoras entram em determinadas ressonâncias que produzem luz. Então, quando nós vamos na Bíblia e vemos lá escrito que Deus, em algum momento, Deus, para que a gente simplifique demais, mas hoje não é o caso aqui, mas Elohim, como está no original hebraico, um dos nomes de Deus, um dos nomes originais, pronuncia a frase faça-se a luz, ele está pronunciando antes, ou seja, a luz, como nós a conhecemos no plano físico e nos planos próximos, ela provém da palavra, do som. Para referendar isto, a gente pode procurar nas tradições espirituais o poder dos mantras. Vamos na tradição hindu e vamos ver quão desenvolvida é esta ciência mântrica, a ponto de um mestre extremamente trabalhado, treinado, poder com a utilização de mantras simplesmente, não só curar como destruir. Uma emissão mântrica feita por alguém absolutamente consciente do que está fazendo e conectado com esta consciência, consegue derrubar um muro, uma parede. Nós já vimos aqui, eu já trouxe algumas vezes vídeos que hoje estão fartamente no YouTube, que mostram como frequências sonoras emitidas em contramembranas, com areia ou com pó muito fino, tipo de licopódio em cima, frequências sonoras, ao vibrar, vão criando formas. Portanto, o som é criador de estruturas. O som é prévio ao som está o pensamento, mas a partir do som se cria a palavra. O que é a palavra? A palavra é a estruturação do som. E as fontes originais da palavra estão postas em códigos muito mais profundos que nós aqui temos feito isso, para que a gente possa fazer uma introdução, associadas ao modo de representação. As letras que nós usamos para codificar este som e as palavras não são criadas à toa, por acaso. Há muitos sábios que dizem ao contrário, que as letras, e assim diz a Kabbalah, aqui estão as letras hebraicas, elas, ao contrário do que nós pensamos, é que são prévias a nós. Estas letras são códigos de energia divina, representação de energia divina, uma comparação muito pálida, mas que nos dá uma ideia, é a teoria hoje das supercordas, que fala que tudo que existe no plano físico, que nós chamamos de matéria e energia, as partículas subatômicas, são fruto de emanações harmônicas de cordas, que ao vibrarem de uma forma assim, criam um elétron, que ao vibrarem de uma forma assada, criam uma subpartícula nuclear, e por aí vai. Essas cordas seriam então estruturas prévias. Esta é uma comparação muito pálida àquilo que os grandes sábios, sejam os sábios védicos, aqui especificamente, para que a gente fale de salmos, a gente vai se referir aos sábios cabalistas, atribuem as letras. Elas são, portanto, códigos primordiais referidos a esta palavra e a este som divinos. Ou seja, do som primordial do pensamento divino surge a palavra, e esta palavra se estrutura nas letras, que por sua vez vão se reestruturar em formas criadoras. Para o cabalista, portanto, as letras são, outra comparação que nós podemos usar, da mesma forma que o código genético humano é para a estruturação do nosso corpo físico. O que o código genético é? Uma série de substâncias químicas alinhadas em ordem, e esta ordem é fundamental, porque se eu troco de lugar uma base nitrogenada que forma a estrutura do DNA ou do RNA, os dois ácidos que compõem essa estrutura genética básica das células, não só do homem, mas de toda a criação, da vida como um todo, da vida como nós a conhecemos, se eu troco de ordem, eu mudo tudo. Então, essa estrutura que está ali, quando ela começa a trabalhar, ela passa a criar uma célula, ela cria um órgão, ela cria uma função, tudo aquilo que está no nosso DNA, então, codificado quando
ativado, funciona. Muito bem. Com isso se cria um corpo humano sadio, com isso se cria um corpo humano com uma doença genética, com isso se cria várias coisas, e isto está em processo dinâmico. Não vamos entrar aqui se a evolução é um acaso, se não é. Particularmente, eu acredito e acho que é um absurdo achar que acaso ainda seja algo passível de se dar valor. Porque a gente tem que saber que as causas e efeitos, às vezes, não são tão lineares quanto nós pensamos. Mas que tudo possui uma causa e um efeito, sim. Então, esse processo evolutivo que a gente vê acontecer e se estruturar um corpo humano como está aqui hoje, a célula da minha pele, a célula do meu cérebro, tem a mesma estrutura genética, só que ativada está uma parte que cria a célula da pele, depois estrutura tudo que a gente vê como uma pele no corpo, e ativada no cérebro está uma parte que vai criar um neurônio e todas as funções que os neurônios têm. Por que eu estou dizendo estrutura? Porque as letras, para fazer uma comparação com as letras, esta visão foi encontrada pelos cabalistas, principalmente aqueles do século I e depois do século XII e XIII. As letras são essa espécie de código genético da criação, inclusive no plano físico. A gente tem uma outra, a gente não baixou, né? Está aqui embaixo? Onde está? Ah, está enrolada lá. Então deixa para lá, não precisa, não perde. Aqui nós temos uma outra aqui que mostra essas letras de forma mais enumerada, como elas se apresentam, para dar uma ideia de que elas são as forças originais, como se fosse o código genético da criação dos planos superiores até o plano físico. Uma outra ideia que nos ajuda para que nós entendamos esse processo como real e não imaginário de uma série de místicos que inventam coisas do nada, é o conceito da holografia. A holografia, que foi algo descoberto a partir de fórmulas matemáticas, conceitos matemáticos que são muito importantes ainda hoje na física. Ela hoje tem aplicação prática até na TV. Né? Hoje você consegue fazer uma holografia de uma pessoa. Então, o que é a holografia? É um conceito que mostra que a parte e o todo são a mesma coisa. A holografia, no final das contas, simplificando muito, ela diz, e a gente vê isso na prática, uma pequenina partícula de algo, de um conjunto, contém dentro dela todas as informações que são capazes de formar este conjunto. É a mesma história da célula. Né? Por que hoje a gente faz uma célula-tronco? Porque ela é capaz de gerar qualquer célula do corpo humano. As informações estão ali. Uma holografia, não a holografia, no cartão de crédito a gente tem lá, todo mundo tem a holografia, naquelas marcas ali do cartão. São espalhadas hoje pelo mundo inteiro. A holografia, ela é feita, a técnica da holografia você usa lasers, interferências de lasers, e ela, antes de gerar a fotografia, ela gera uma coisa, parece um padrão de ondas, igual você joga pedra no lago, várias pedras, fica aquilo tudo interferindo. Esta holografia original, né, imagine que eu faço uma holografia do Krishna aqui, para lembrar dele, desta peça. A primeira chapa que vai sair vai ser essa coisa de interferência de ondas que ninguém vê nada. Depois eu tenho que jogar um laser em cima e ele vai reproduzir isto aqui no papel, algo como se fosse 3 dimensões. Eu sou capaz de ver o Krishna olhando uma holografia. Se eu tirar de frente, eu sou capaz de fazer assim, rodar e ver ele de lado, rodar e ver ele de costas. Mas uma terceira dimensão impressa numa segunda dimensão. Mas se eu pegar aquela coisa de ondas originais, cortar um pedacinho dela e refazer o laser e achar que vai sair só um pedacinho do Krishna, eu vou me surpreender que aquele pedacinho vai reproduzir a mesma foto, vamos chamar assim, ou a mesma holografia do Krishna inteiro. Ou seja, tudo contém dentro de si mesmo o todo. Ora, esses conceitos nos ajudam. Mais um. Como é que a medicina hoje evoluiu? A medicina materialista para a terapia genética. Aonde ela vai mexer? Ela vai mais usar, se você quiser tratar uma doença cardíaca, no futuro, né, talvez você vá mexer no gene, lá naquela letrinha que
propõe que deixaria haver uma disfunção que pode provocar uma doença, um câncer, uma doença cardíaca. Nós estamos indo em direção ao que diz um grande rabino chamado Abraham Abulafia, que foi o que mais claramente viu isso. O que ele diz? A força vibratória do universo contida nas escrituras sagradas está nos códigos que existem em vários níveis. Não é um nível só, nem dois, nem três. Mas esses níveis vão chegando até se identificar com cada letra de per si. Muito bem. Escrituras sagradas, dentro delas está o livro dos Salmos. E aqui está posto uma série de códigos que, utilizados, são instrumentos daquilo que a gente pode chamar de magia divina. O que é magia? Magia não é a bruxa, não é, até as pessoas utilizam isso disso. Mas magia é o ser divino que somos nós, operar forças que estão dentro de nós, e portanto estão dentro de nós como holografia, estão em todos os lugares, que mobilizam a vida como nós a conhecemos. Os magos são, portanto, o Otton trouxe várias coisas interessantes hoje, escultores de energia. Esculpem processos vibratórios com forças as mais diversas, com técnicas as mais diversas. Uma delas é a técnica mantra. O problema é que, como nós somos seres livres, né, e somos o Adão caído, a maior parte de nós utiliza essas forças apenas com intuitos egóicos. Mas a magia ela tem diversos níveis, ela pode chegar a algo divino, é chamada teurgia. Os magos divinos, aqueles que conhecem profundamente, com a sua consciência desperta, as forças da vida, são grandes magos porque podem operar a vida a partir do seu estado de consciência desperta. Ora, os salmos contêm aqui códigos que podem ser utilizados com todas essas intenções que eu falei agora. Pode ser utilizado por um mago que está apenas querendo manipular horizontalmente forças e usar o poder da palavra, usando um salmo inteiro para atingir determinados objetivos, ou pode ser usado com a intenção, e essa que é a nossa ideia de hoje, de fazer o caminho como ele deve ser feito. Chegar a uma consciência divina, chegar a uma consciência desperta, e a partir daí poder utilizar, com esta consciência desperta, o poder da palavra. Quando a gente chega nesse nível, eu não vou utilizar as coisas, não vou utilizar essas forças para o benefício e o deleite do meu ego. Eu vou utilizar isto para a harmonia da vida como um todo. Não significa que eu não tenho livre-arbítrio de poder até utilizar para determinadas situações nós conseguimos deslindar ou vencer, agindo como um mago superior. E não quer dizer que eu faça isso apenas um termo só consciencial, de maneira que eu fique integrado à presença divina e haja por intermédio dela em todos os momentos. Os salmos nos trazem ferramentas para isso. Nós hoje vamos estudar, portanto, a gente se empolga, né? Por que eu falei de códigos dos salmos? Nós não vamos olhar salmos por inteiro. Nós vamos olhar pedaços de salmos, versículos de salmos. Por quê? Porque nesses versículos estão ocultos esses códigos. Aonde? Não na veste literal do versículo, mas em última análise, nas letras.
falou, em última análise, das letras que compõem não só os salmos, como esses trechos que nós vamos sacar fora deles, para compor este código. Então, em última análise, vai lá nas letras. Aviso, confortador. Não precisamos conhecer hebraico, nem conhecer as letras hebraicas. Nós podemos usar isso de várias formas. Hoje, aqui, por falta de tempo meu, nós não vamos olhar as três que eu escolhi. Olha, nós podemos usar o português, a língua portuguesa. Podemos usar a língua transliterada hebraica. E podemos usar a língua transliterada com a contemplação das letras hebraicas. Exemplo disso é o que nós falamos, a beça aqui hoje está bastante conhecido, que são chamados os nomes de 72. O que são esses nomes? A gente repete isso aqui, a gente aqui já cansou de ouvir isso várias vezes. É um trecho sacado de um outro livro, que não é o livro dos Salmos, é o livro do Êxodo. No capítulo 14, desculpe, 3 versículos que são sacados fora. Cada um deles tem 72 letras. Essas letras são combinadas em ordem, em tríades, 3 a 3, portanto, e compõem os chamados nomes de 72, ou os 72 nomes de Deus. Quando a gente faz o desenho dos 72, perde toda a significação do que está escrito ali. O versículo é aquele que fala que o povo de Israel chegou na beira do mar, os egípcios vieram para trás, ficou uma coluna de fogo, e todo mundo apavorado, e ficou aquela coluna que brilhava de um lado e era escura de outro, e Moisés levantou. Isso é o que está escrito, na ordem normal, que a gente lê. Isso é sacado, é misturado, é codificado, melhor dizendo, não é codificado, é igual o Davi lá do Otto. Sai de dentro, né? Já estava ali, codificado. Então aquilo sai, e o que vai valer são as tríades que, se você olhar o nome de 72, não tem nada, você não consegue recompor o que está escrito no original. Mais ou menos a mesma coisa nós vamos ter aqui, só que com os salmos tem uma facilidade. Qual é? Como esse aqui é um livro de magia, é um livro mântrico, funciona a força da palavra. Então, vai funcionar não só as letras como estão postas na ordem. Lá no Salmo eu não vou precisar trocar as letras de lugar. Até posso fazer, mas isso é um estudo mais profundo ainda. Essa o chamado de seruf, a variação das letras de posição, pode ser feita, mas isso é um estudo mais profundo. Não nos beneficia imediatamente. O que nos beneficia é entendimento, é consciência, e até poder usar, o que facilita, falar esses trechos, meditar sobre eles e contemplar as letras na ordem que elas estão postas nos salmos, porque aquela ordem ali, como esse livro é um livro de magia, ela já está codificada ali. Diferente do nome de 72, que foi preciso ser sacado e rearrumado em tríades. Aqui não. O salmo já está posto, tanto que tem certas... É porque as traduções, elas mudam muito. Vocês vão ver hoje aqui, do meu livro, que a gente conseguiu trazer para a projeção, hoje eu vou trazer para uma projeção para a gente ver. As traduções para português e para inglês mudam de acordo com a vontade do freguês tradutor. Ele acha que é mais bonito botar uma palavra aqui, põe ali, porque não... Então, a gente vai ao hebraico, porque o hebraico ele está posto, às vezes, se você traduz literalmente o hebraico, não faz sentido, é um sentido agressivo, é um sentido que não combina uma coisa com a outra, mas é porque já está codificado aquilo ali. O Salmo é um livro de magia, entendido lá como a gente explicou o que é a magia, né? Ela, quando a gente está desperto. Então, o que a gente fez hoje? A gente separou. Muito bem. Eu separei 17 salmos, não os salmos inteiros, trechos. E escolhendo as coisas dos códigos, né, para uma primeira análise, a gente podia fazer isso aqui com o livro inteiro. Tá? A gente pode pegar os 150 salmos, e nós vamos achar, sei lá quantos mil códigos incluir aqui, mas hoje a gente com 17, que eu acho que é um bom começo. Vamos sacar alguns trechos, e eu separei em 3 categorias. Isso aqui não tem nenhuma, é só para que a gente entenda melhor,
não é decoreba, nem de estar em livro, as três categorias eu chamei de primeiros os salmos clamantes, os salmos de clamor, que é a expressão que está guardada dentro daquilo que foi dito, não está aqui escrito, estou olhando aqui, porque ela está posta dentro da nossa, onde está o Cristo interno, da cidade de Sfere, representada pelo patriarca Jacob e por Jesus. Porque aqui está o Cristo. São clamantes porque vocês lembram que tem uma passagem da Bíblia que Jacó luta com um anjo. É uma confusão danada, porque em hebraico, original, ele luta com um anjo e no mesmo trecho está escrito: luta com o anjo e luta com Deus. Olha, que Deus é esse que luta, que até os estudiosos se confundem muito. Mas o fato é que esse anjo é que, quando Jacó o agarra e pede que ele o abençoe, porque Jacó, no meio da luta, percebe a santidade com quem ele está lutando. Na verdade, ele estava lutando com o Deus interno de Esaú, seu irmão, porque Esaú, os dois não se batiam. Esta luta faz com que, no dia seguinte, ele se reconcilie com Esaú. E nessa luta, ele recebe a bênção daquele que seria aparentemente o seu pior inimigo, do Deus que está em Esaú, e que diz para ele: seu nome vai mudar, seu nome vai passar a ser Israel. Que uma das traduções, a mais fiel, é aquele que luta com Deus. A luta com Deus não é uma luta corporal, como fez Jacó, mas pode ser uma luta de clamor. Portanto, a gente separa os salmos clamantes de clamor, que são aqueles daquela criatura divina que está naquela luta que nós todos estamos, com karma, com dor, com tudo que aparece, e de repente ela se levanta e vai em direção ao divino para dizer: olha aqui, eu quero pedir, vai. Então, vamos começar então. Quem é que está vindo aí? A Valéria, para ligar o... Eu tenho uma ordem dos salmos clamantes, que é o Salmo 10. Vou sacar um trecho do Salmo 10, do Salmo 5, do Salmo 4, isso na Bíblia é com numeração hebraica e com numeração protestante. A Bíblia católica tem uma diferença, não no Salmo 10, não, mas ela muda uma ordem, depois do Salmo 23 vira 22, e ela vai com um número a menos até o fim. Então tenham cuidado de olhar uma tradução protestante. Salmo 10, Salmo 5, Salmo 4, o Salmo 3 e o Salmo 13. O Michael teve um belo trabalho de colocar isso aqui. E as traduções em português, logicamente, que diferem da tradução que a gente tem aqui, mas isso aqui é só esse primeiro, é só para lembrar. Eu falei aqui dos nomes de 72, só para ilustrar que aqui estão, portanto, 216 letras posicionadas em tríades, e que, se você rearrumá-las na ordem como está no livro do Êxodo, ela vai te contar a história do capítulo 14, versículos 19, 20 e 21. Olhando aqui, eu não consigo nada. A única coisa mais ou menos parecida é o nome de Moisés, que está invertido aqui em uma letra, que é o nome. Cada uma dessas estruturas de letra desperta uma força divina altamente poderosa, que nos conecta com um determinado grau vibratório, que quem medita sobre elas pode atingir estados internos e transformar a partir dele fatos externos com essa meditação. É um exemplo. Mas então eu queria pedir, Valéria, que a ordem aqui está na ordem linear, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar com o Salmo 10. O Salmo de clamor. Mas é aí? Aqui no meu livro. A isto aqui corresponde uma série de letras hebraicas que a gente não pôs. Aí o Marco até conseguiu colocar algumas, depois vocês vão ver. Então nós estamos aí no Salmo 10, no primeiro versículo do Salmo 10, que diz em português, é um salmo clamante, está na cara, né? Alguém que chega e, tipo Jacó, vai lutar com Deus no sentido assim: por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes no tempo de angústia?
Aparentemente isso é uma blasfêmia. Mas por trás desse sentido aqui, na arrumação das letras hebraicas, está um código profundo que faz o quê? Quando eu falo isto para Deus, aparentemente pensando num Deus lá fora, num trono, sentado, governando o universo, a seu bel prazer com leis, eu sem saber, ao falar isto, e se usar a coisa mântrica que eu vou, a gente vai falar juntos aqui, eu estou ativando o código que está nas letras hebraicas, que vai fazer, ao contrário dessa briga com Deus, me fazer encontrar o Deus que está dentro de mim mesmo. Lembrando do conceito holográfico, não há um Deus separado fora somente, esse Deus que está fora está em tudo e em toda a criação. E, portanto, quando eu aciono para Deus, mesmo olhando para cima, mesmo abrindo os braços para o céu, sem saber, eu estou fazendo um movimento para dentro, mergulhando em mim mesmo também. Isso facilita esse código. A ordem que está dada, então, que eu falei para vocês, se vocês quiserem eu posso repetir, Salmo 10, Salmo 5, Salmo 3, Salmo 13, desculpa, Salmo 5, Salmo 4, Salmo 3 e Salmo 13, de novo, Salmo 10, Salmo 5, Salmo 4, Salmo 3 e Salmo 13, também compõem uma meta-ordem, no sentido de que, de cada versículo desses eu ordenando, eu vou fazendo esta magia funcionar para que o meu clamor abra portas, para que esta luz divina saia de dentro de mim e entre dentro de mim. É um movimento holo-movimento. É um movimento que não tem direção, ele é em todas as direções ao mesmo tempo. Deus fala dentro de nós, fora de nós, porque na verdade, voltando ao conceito holográfico, o todo e a parte são a mesma coisa, não há como eu, uma visão mais ampla, separar o que está fora e o que está dentro. Vamos então para o Salmo 5. Mas deixa eu falar em hebraico, então, o transliterado está aqui. Gosto de ler o meu livro. Rama Adonai, Tamot, Berachot, Talim, Leitot, Batzahá. Aqui está bem legal em português, porque está usando R, né? Pode falar Batzahá também, mas melhor, os dois R's são uma pronúncia mais tradicional, mais forte. Lama Adonai, Tamot, Berachot, Talim, Leitot, Batzahá. Parece difícil, eu recomendo que vocês tentem, porque isso aqui é um mantra. Vou repetir, está sacado de dentro de um salmo. Os salmos são lindos, as orações, eles funcionam como orações também, tá? Só para deixar claro. Isso não quer dizer que eu não leia mais um salmo inteiro e não ore um salmo inteiro. Nós vamos falar de salmos aqui que merecem ser lidos e orados inteiros. Nós estamos sacando códigos de dentro deles. Vamos então ao 5. Oi? O CH tem som de R. Bom, bem lembrado isso. É porque aqui só está o Rá está aqui e esse CH, esse gente que eu falei, Berachot, né? Tá ali, o CH tem um som de R, bem lembrado disso. Vamos ao 5. Vocês vão ver como isso faz um sentido até em termos superficiais. Salmo 5. Isso é um clamor? Mesmo olhando só para a escrita ali, não precisa olhar o código da letra, nem do que está escrito aqui no mantra. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, é uma tradução cristã. A gente usa Adonai, é um dos nomes de Deus. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Saca-se isso do Salmo 5, em hebraico transliterado, Lamenatseach el Hanechilot Mismor le David. Porque aqui ele colocou, o mestre de canto, que pulou aqui, nessa tradução a gente tem que falar ainda, tem que acompanhar. Veja só que interessante, é um exemplo aqui do que eu falei do código. O Michael na hora
acabou aqui botando só, ele tirou a introdução, né, sem saber, nenhum problema, fez com boa vontade. Mas aqui me deu uma chance de explicar para vocês algo importante. Né? Por que eu vou falar a oração em hebraico, em português ela começa assim: ao mestre de canto acompanhado por instrumentos de sopro e salmo de Davi. Aparentemente isso é só uma introdução. Faz sentido, né? Então, essa oração ao mestre de canto não precisa, vou botar, dar ouvidos às minhas palavras. Foi isso que o Michael raciocinou, sacou a introdução e deixou só a oração. Magia, código de letras, não pode. Esta frase, Lamenatzer el Hanechilot Mismor de David, como está aqui em hebraico, tem que fazer parte do código. Agora foi até legal que ele me deu a chance de mostrar um exemplo. Mas a oração está aqui. Por que eu vou escrever, né, uma oração de Davi? Não, porque as letras hebraicas se compõem. Não é Davi, não é o nome, não é nada disso. São as letras. Então, se eu pegar, se escreve, por exemplo, Lamenatzer se escreve com Lames, com Mem, com Nun, com Tzad e com um Ret no final. Essas letras é que importam. Davi se escreve com 3 letras. As letras que tem o nome Davi é que importam. Não é o Davi que fez. Há salmos que não tem nada escrito antes. Começa direto. Se este tem uma entrada, uma posição antes, é porque na letra que está ali está feito o código. Então, foi bom que ele deu a chance de mostrar como é importante a estrutura toda, como naquela história dos 72 pontos. Eu preciso de letra a letra, como uma célula. Se eu tiro fora uma base nitrogenada de um gene determinado, eu posso criar um estrago. Para eu ter o efeito, eu preciso trabalhar a energia da letra, e portanto esta frase aparentemente sem sentido, que não faz sentido, porque por que eu vou dizer que o Salmo de Davi, você não está fazendo parte da oração? Faz. A letra faz, as letras fazem. Ok? Valeu, Maicon. Vamos ao 4. Deixa eu olhar então aqui na minha cola. Não está no início. Aqui nós vamos pegar o Salmo 4, são outros versículos, como vocês estão vendo aí. A alegria pusesse em meu coração, como no tempo da abundância do trigo e do vinho. Em completa paz poderei repousar e dormir, porque somente tu, eterno, me manterás em segurança. A ordem é: eu clamo, mas eu coloco no clamor a certeza de que a alegria virá a partir desse clamor. Isso não é uma análise superficial. Volto a dizer, o que interessa vão estar as letras que estão dentro desse código. Mas aqui a gente pode fazer uma relação direta entre o que está em português, o que está aqui no hebraico, com o significado mais profundo que nós estamos buscando, que são as letras hebraicas. Deixa eu fazer um parênteses aqui, vocês podem falar, cadê as letras hebraicas para a gente olhar? Não deu tempo, hoje algumas vão aparecer aqui, mas depois acho que a gente vai trabalhar para botar na página do Facebook essas letras equivalentes do hebraico embaixo, separado, para que a gente possa, quem quiser, é claro, meditar, descendo, né? Falando em português para entender o que está falando em hebraico, aprendendo a falar transliterado, e depois olhando as letras, só olhando, basta só olhar. Se quiser depois se decorar, depois quiser falar o hebraico, né, olhando, também pode. Então, Natata Simcha Velibi Ve'et Leganam Beit Yerushal Rabu Beshalom Yachdav Beshkeva Ve'ishan Ki Ata Adonai Levadat Laveta Toshiveni. Em completa paz. Você precisa de Shalom, paz. Todo mundo sabe que Shalom é paz no hebraico, né? A paz, em completa paz, você tem que essa tradução já, né? Ela já floreia um pouco, mas enfim, mas é isso, né? A paz completa, o Beshalom, esse sufixo dá isso. Eu me apresento a Deus, primeiro clamando e depois o meu clamor se transforma em algo que, no tempo de abundância do trigo e do vinho, veja uma coisa interessante aqui, olha, trigo e vinho são as duas forças básicas de construção das estruturas do campo físico. O trigo
por que Jesus, vamos voltar a ele, aliás, uma coisa interessante, para quem quiser se aprofundar mais, se vocês olharem nos Evangelhos, o livro dos Salmos é o livro mais citado em todos os Evangelhos. Citações dos Salmos não estão apenas na boca de Jesus, estão na boca também dos evangelistas. Agora Jesus, no final da sua missão, no sentido físico, quando se preparava para se entregar aos sacerdotes, à classe sacerdotal e aos romanos, ele fala em salmos quase que o tempo inteiro. E para dar um exemplo que todo mundo conhece, na cruz, ele fala um versículo no Salmo 22, onde ele fala, até isso até tem em hebraico nas Bíblias, algumas delas, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, 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 por que me desamparaste? Isto é um versículo sacado do Salmo 22. E ele faz isso o tempo inteiro, mostrando que ele conhecia bem o que está posto nesses livros aqui. Bom, vamos então ao seguinte. Vamos ver qual é a ordem. É o 3, né? Veja que nós saímos do clamor, apresentamos aquele interregno, e no Salmo 3, eu clamei e disse que clamei. Disse que clamei. A minha voz clamou ao Eterno, e ele, em seu santo monte, me atendeu. Aqui tem algumas coisas que a gente pode sacar, mesmo na interpretação simbólica primeira, antes da gente ir lá na leitura. Aqui tem coisas importantes para a gente entender simbolicamente. Em seu santo monte ele me atendeu, deitei e adormeci, mas acordei porque o Eterno me sustentou. Aqui, nesses dois versículos, Oli el Adonai ekra, vayaneni mechar kodsho sela, ani shahabti vaishana, vekitzoti ki Adonai yesh micheni. Vejam só, a minha voz clamou ao Eterno, ele em seu santo monte me atendeu. Quais são os nossos movimentos na vida, geralmente? Nessas nossas indas e vidas kármicas, muitas vezes a gente ora e recebe coisas, não é isso? Quantas vezes a gente vai para um processo difícil, experimenta o poder da oração, aquilo cria uma melhora na nossa vida, a gente consegue, mas dentro de nós esta consciência de entender esse poder da oração não está ainda realmente desperta. Nós clamamos quando temos dificuldade, quando temos um problema, e não temos a oração como um fator permanente de ligação e conexão com o divino. O que está aqui, o código verdadeiro é o das letras, mas aqui já salta um código fantástico para nós. Qual é? Eu aprendi aqueles 3 antes de clamor, clamei, consegui o que eu queria. Minha voz clamou ao Eterno e ele em seu santo monte me atendeu. Aí o que a gente faz? O que é deitar e adormecer? É voltar ao estado egóico, é voltar ao estado dormente. Nós estamos dormindo, sonhando o tempo inteiro nas nossas ilusões. Então a gente clama, o Eterno atende do seu monte. Isso também é um código, o monte do Eterno está dentro de nós, né? Vejam só, eu sou, nossa personalidade é Malkuth. Nós estamos mergulhados, identificados com o corpo físico. Paramahansa Yogananda fala isso. Ele diz, você não é o seu corpo, você não é isso aqui. Você tem um corpo. Esse corpo pertence a você porque você é um espírito, você está usando o corpo. A gente se identifica, então, o hebraico tem uma interessante denominação, um tipo de alma que está presa à consciência física, que é chamada nefesh, que é o corpo físico e mais a estrutura de consciência da personalidade física que nós estamos vivendo nessa encarnação. Ora, eu clamei e ascendi ao monte do Senhor, ao Cristo interno. O Senhor me atendeu, deu um jeito aqui nessa bagunça, porque a nossa vida está estruturada basicamente nessas 4 esfirotes aqui de baixo. Nós estamos presos, principalmente nessa aqui. Aliás, estamos na contagem do Homer em Yesod, que é o fundamento.
que é onde o ego se baseia. O ego se encastela aqui, para fazer o seu domínio aqui. Quando o ego se desenvolve de uma forma brutal, né? Em várias encarnações, em várias expressões, enfim. Mas quando eu vou ao monte, eu recebo, legal, ok, deito e adormeço, volto para esse nível de cá, volto a dormir. Mas aí o Senhor, por isso que está o código aqui, eu adormeci, mas eu acordei, porque o Eterno me sustentou. Este versículo nos dá força para quê? Para que a gente faça o nosso movimento e não caia em adormecimentos posteriores. Aqui dá para a gente entender bem, independente da letra hebraica, o que está posto aqui. Então, quando eu estou querendo não só pedir nas horas que eu quero ter um processo contínuo de ligação com Deus, a gente sabe como é difícil isso, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente para e fala, caramba, né? Cadê Deus? Cadê minha concentração? Quantas vezes a gente bota a cabeça na cama à noite e adormece, no sentido figurado, literal de todos, né? E acorda dormindo. Continua aquela... Então, essas letras e essa... Enfim, não só a tradução como o próprio hebraico. Esse tem letra? É isso aí. É esse cara aqui? Não. É no outro. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse dá para aqui. Polia Ladonai. Polia Ladonai. Né? É isso mesmo. Então vejam que as letras. Eu circulei a frase aqui. Isso aqui está fora, isso aqui está fora, tá? É só o que está dentro do vermelho. A forma como essas letras estão postas, vou lembrar vocês, é um código vibratório da direita para a esquerda, lembrou bem a Cláudia, né? Vem dali, depois desce aqui, vem para cá, termina aqui, né? Kolila Danaekha, Bayaneni, Mechor, Kotshosela, Ani, Shahapti, Vaishana, Ritsoti, Yadanai, Mechim. É a última palavra aqui. E se olhar essas letras da direita para a esquerda, liga códigos, ainda que a gente não entenda nada, a códigos profundos que vão despertar a força das palavras que estão ali em níveis mais profundos e ajudar a gente a ficar forte para não adormecer mais, ou adormecer cada vez menos. Se a gente quer dar adormecer cada vez menos o nosso trabalho de evolução. Aqui está o código sacado, né? Essas letras aqui, então, saem fora do salmo, só que aqui, ao contrário do nome de 72, repetindo, não precisa reagrupar, elas já estão postas dentro da ordem que deveriam estar. Aqui está um dos 72 nomes, uma das tríades de 72 está posta aqui, Ani, Anu, Yo. E assim vai, tem bastante curiosidade. Tem uma delas que tem 10 letras Aleph. E por aí vai. Mas aí a gente não tem. Vamos lá para o Salmo 13. Esse também tem hebraico? Versão anterior. 13. Em hebraico está certo. Em português, Vamos fazer o seguinte. Que a ordem é o seguinte, aqui está certo, tá?
Habita anem Adonai Elachai Chaidina Enai Penishan Hamavet. O que está escrito aí é o seguinte: olha para mim. Tem que fazer sentido com o que a gente leu antes, né? Deus fez um clamor, eu estou pedindo para não adormecer. Olha para mim, responde, meu eterno meu Deus, restaura a luz dos meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, aqui também se associa àquela outra anterior, pelo menos. Não é essa tradução aqui, não sei o que aconteceu, mas enfim, o Marco fez isso com uma boa vontade e vou repetir. E na correria. Eu sempre faço as coisas para ele assim. Né? Eu ligo para ele meia-noite, mando um WhatsApp. Michael, é assim, assado assim. Ele bota uma carinha assim, chorando. Então, não. Mas é bonito, de toda forma, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Qual o sentido que esteja aí? Mas a tradução que nos importa codificadamente, sacada do hebraico as letras que aqui importam, mas faz um sentido também. Eu disse que eu não quero adormecer mais, não é isso? Então eu faço o pedido. Olha para mim, responde, meu eterno meu Deus, restaura a luz dos meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Há uma coisa interessante para a gente falar aqui. Esse sono da morte é algo simbólico também, não é no sono da morte no sentido de a morte física. Todos nós vamos passar por o que a gente chama de morte física. Tem alguém tem alguma dúvida? Não. O que nós sabemos é que essa morte física não é o final. E eu vou no mundo espiritual, seja qual for a forma como eu entenda ele, né? Vou ter uma consciência lá do mundo espiritual. Para quem acredita em reencarnação, a gente tende a voltar. Numa concepção mais profunda, quando alguém está morto, quando alguém está sob o sono da morte, ou está dormindo, é uma equivalência de significado. Jesus, por exemplo, naquele rapaz que disse para ele, eu quero ser seu discípulo, ele disse, então vem, me segue. Mas quando eu enterrar meu pai, assim, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Né? Oi, quer falar, Rosa? Aqui de baixo. Eu não sei, na verdade eu tenho que olhar com calma. Estou preocupado com o horário, mas de toda forma que a gente precisa, se vocês olharem lá no Salmo 13, o versículo 4, e fizerem a correspondência com o hebraico, vocês vão encontrar essa frase, porque o sono da morte não é, portanto, então a morte física. O sono da morte, nós estamos nele agora aqui. Apesar de estar todo mundo acordado, achando que está, nós estamos mortos para a consciência crística. Por isso é que Paulo, nas suas epístolas, fala, só se morre uma vez. Isso provoca uma briga boba entre quem acredita em reencarnação e quem não acredita. Não tem nada a ver. Só se morre uma vez. Estamos todos mortos. Precisamos ressuscitar, ou seja, renascer no espírito. Não dormir o sono da morte. Para que eu preciso ter, então, luz dos olhos restaurada? Jesus fala também na sua sabedoria excelsa, ele diz que a luz dos seus olhos seja uma luz boa e única, que não sejam trevas as suas luz. E se forem trevas, o teu olho é a luz do teu corpo. Se os teus olhos estão fechados e for treva, e treva será. Portanto, esse trecho nos fala aqui, nos fala em sair da morte, sair desse sono da morte. Nos ajuda. Muito bem. Vamos lá. Terminamos os salmos de clamor. Que são aqueles que a gente pode utilizar nesta forma de luta contra o nosso ego, de transformação egóica. Existem dois salmos que eu coloco em paralelo aos salmos de clamor. Eu não classifico ele como os seguintes, que são os. Eu classifiquei em clamor, em afirmantes e em chancelantes. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Vamos acelerar. Que são o Salmo 19,
Por favor, o 19. É porque a ordem que foi posta até o 19 aí não apareceu. Então não faz não. Então é ótimo. Vamos para o 90. Os dois salmos que têm essa classificação, não importa o 19 não está. Bom, o 90 é esse que não tem classificação. Ele faz parte do clamante, mas é um clamante em outro grau. Se a gente quiser obedecer uma ordem de entendimento, eu posso rezar o Salmo 90 tanto depois dessa ordem que a gente deu, né? O 10, o 5, o 4, o 3, o 13. Eu posso fazê-lo só. O Salmo 90 tem uma característica muito interessante. Oi? Eu não vou dar a frase do 19 porque não está aparecendo aí, para não confundir. Depois a gente. Esse tema é um tema baixo, gente. Isso aqui dava sei lá o quê, 5 anos estudando isso aqui, né? A gente volta num seminário, de repente, para falar sobre isso no dia inteiro. Essa é uma ideia. O Salmo 90 é um que tem a autoria atribuída a Moshe, a Moisés. Nós vamos entrar nesse trecho do Salmo 90. Vou pular aqui para mim. Porque ele faz parte do clamor. Vocês vão ver ali, olha lá, de cara, né? Olha só a tradução em português, então por isso que ele fica ali de lado do clamor, mas ele tem uma característica que o separa também. Volta-te para nós, esse é o final do Salmo, tá? O Salmo termina aqui. Volta-te para nós, Senhor, porque até quando? Né? Volta-te para nós, o Senhor. Até quando teremos que esperar? Volta-te para teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Essa tradução eu vou ler, mas eu depois quero ler essa que está aqui comigo. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das mãos. Isso aqui foi um poeta que pegou lá e mexeu. Eu vou falar para vocês para ficar mais perto do hebraico, que nos interessa. Pode-se falar como mantra. Olha que interessante. Em hebraico, a tradução mais literal diz exatamente como está aqui. Volta-te para nós, ó Eterno, se usa essa palavra, até quando teremos que esperar? Volta-te para teus servos, sacia-nos pela manhã com tua benignidade, para que nos possamos regozijar e cantar ao longo dos nossos dias. Okay. Alegra-nos na proporção dos dias que nos afligiste, dos anos, agora que vai diferente, dos anos que nos abateu a adversidade. Revela a teus servos as tuas obras e cobre teus filhos de tua glória. Tem que sobre nós pouse a tua graça. Essa palavra não está posta aqui. É importante. Que sobre nós pouse a tua graça, faze prosperar a obra de nossas mãos. Sim, a obra de nossas mãos faz prosperar. A frase é repetida 2 vezes, não está aqui, por exemplo. A pessoa que está traduzindo fala assim, por que eu vou repetir 2 vezes? Isso botar uma coisa mais bonita. A obra das nossas mãos, não, confirma a obra das nossas mãos. Por que eu vou ser repetitivo? Volta ao conceito. É porque as letras é que importam. O conceito também importa. Tem 2 conceitos, entende, além das letras aqui, que são muito importantes. Essa palavra que está aqui. Shuvá Adonai. Essa palavra está posta numa outra palavra que se chama Teshuvá, que é o que nós temos que fazer, que é o retorno a Deus. Jesus pregava, conta-se que a coisa que ele falava era a flexão desse verbo para as pessoas. João Batista também fazia isso, chuvu, chuvu.
Eu digo, retornem ao divino, retornem à fonte original, retornem à sua natureza divina. Esse é o trabalho, não há outro. Aqui, estranhamente, eu estou me referindo a Deus. Retorna. É um jogo de palavras interessante, porque eu estou dizendo para Deus como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, para aquele ego meu que é Deus e que precisa retornar. Então eu estou dando uma bronca, uma luta a Israel no meu Deus interno que está morto sob a forma do ego. Eu não estou pedindo para Deus para ele retornar, aquele Deus fora, de barba, né, que vai retornar para mim porque ele virou as costas. Esse conceito é idiota. Não existe isso. Né? Quando eu clamo, vamos voltar lá então a nossa primeira ideia de clamor, quando eu clamo, eu estou clamando a um Deus que está lá, está aqui, e quando eu estou fazendo esse clamor, eu estou me dirigindo à divindade em mim que eu fiz propositalmente esquecida pela minha opção. De escolher o ego como opção de ser e de existir. Então eu quando grito, Shuvah Adonai Atmatai Vechinachem Alavadecha, eu estou dizendo, Senhor, até quando nós vamos ter que esperar? Né? Volta-te para nós. Eu não quero esperar mais. Eu não quero mais tempo, eu não quero mais karma. E aí ele continua. Sabendo Vaboka Hasdecha Oneranená Venishmecha Bechol Yameinu. É o seguinte isso. Até quando teremos que esperar? Volta-te para teus servos, sacia-nos pela manhã com a tua benignidade, para que possamos regozijar e cantar ao longo dos nossos dias. Samchen Kimot Initar Shinot Vainu Ha. Vai dizer, então, o que está dizendo? É importante isso. Alegra-nos na proporção dos dias que nos afligiste. Meu Deus interno, você me castigou, eu mesmo me castiguei, escolhendo o ego, escolhi o karma, optei por semear um karma absolutamente negativo, estou colhendo aflição o tempo inteiro, agora eu quero o oposto. Lembra, o código está nas letras hebraicas. Sabendo a boca de sempre, sabendo que bota gritar no sinal traína ra'a. Veraela vadecha faolecha, vachdarechal benechem. Significa, agora sim que a tradução aqui é importante, revela a teus servos as tuas obras e cobre teus filhos de tua glória. O que é a glória divina? É esse estado, o estado da glória é um estado crucificado que a gente vai atingir. Eu vou correr aqui, porque senão a gente vai passar muito tempo, já são 9h25. Vocês querem um pouquinho de atraso? Ninguém... Está chovendo? Não, porque tem gente aqui que tem hora. Quem quiser, desculpem, né? Agora, esse último daqui, esta frase aqui, que sobre nós pouse a tua graça. Nós falamos aqui muitas vezes que existe uma lei superior à lei do karma, chamada a lei da graça, que se encontra por trabalho. Então este salmo aqui, neste clamor que eu separei, que eu não botei na ordem de lado, porque ele pode ser feito sozinho. Se eu não quiser fazer aqueles 5, eu posso fazer só essa fase. Você pode chegar de noite, o dia que você quer meditar, vai usar esse trecho daqui. Quando eu peço a graça, eu estou dizendo que sobre mim eu entenda, quando ele volta e eu volto, que toda essa aflição que eu criei some pelo meu despertar, abate a lei do karma e desperta a lei da graça. E aí eu falo 2 vezes, Masei adeno também na leno, Masei adeno no neneu. Então faze prosperar a obra de nossas mãos, a obra de nossas mãos faze prosperar. Ou seja, quando eu estou em graça, as minhas obras são obras movidas pela lei da graça. Krishna deixou isso muito claro para Arjuna, quando disse alguém ligado a ele, ele era a natureza crística, que é a natureza Krishna. Os seus atos não geram mais karma.
Isso aqui não quer dizer que de um dia para outro eu rezo isso aqui 10 vezes e não ficar na lei da graça. Isso é um processo meditativo que a gente usa como instrumento para o nosso trabalho do dia a dia. Muito bem. Agora, os salmos afirmantes. Caramba, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Eu vou parar aqui, eu só vou falar vou falar o salmo. Nós temos os salmos afirmantes e temos os salmos unificantes. Na próxima palestra que nós estivermos juntos, nós vamos continuar então com esses outros. E aí, com o Maico, eu vou elaborar para nós trazermos a letra hebraica, todas juntas, agregada a cada salmo. Com a tradução. A gente vai tentar, com o tempo a gente vai ordenar isso. São 15 dias, tá? Porque a próxima palestra eu não sou aqui, eu estou aqui há 15 dias. Só para que a gente lembre, tem uma aqui que vocês todos conhecem, só para parecer que o Salmo 23, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Bota o 23 aí, só para a gente terminar. Olha lá o tamanho dele. E as letras são uma frase, é um grupo de letras. Adonai Elohim Aksar, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Essa bom. Não sei se tem aí, acho que não é uma só. Ali, deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, tá certo, é isso mesmo. É porque, tá vendo, ó? Novamente o Mismor da vida em cima. Aquela frase que tem que entrar. Aqui, porque você está vendo? Olha. O Adonai aparece às vezes assim e aparece às vezes escrito como se escreve Adonai. Porque aqui, ó, eu li aqui, isso aqui está fora. Está dentro, ele que sabe. Se eu pegar isso daqui e deixar isso de fora, não vale como código. Faz uma Menatse, Mismor da vida. Esse não tem nem na Menatse, tem o Mismor direto. Oi? Vou dar, tá boa ideia. Os afirmantes, mas eu vou dizer o salmo, eu não vou dar o trecho dele. Mas é o Salmo 16, o Salmo 17, o Salmo 23, esse é o Salmo afirmante, 16, 17, 23 e 26. Os chancelantes, os seladores, os selantes, são o 91 e o 107. E os salmos unificantes, é o Salmo 118, o Salmo 132 e o Salmo 2. Lá atrás. O Salmo 2 diz uma frase que vocês também conhecem. Unificantes ao 118, 132 e o 2. O 17 é no outro. Nos afirmantes. Não, tem um que está faltando, que é o 145, que também está fora de toda a ordem. O Salmo 145 eu tirei de ordem pelo seguinte. Eu quando estava recebendo essas orientações, eu falei assim, pô, dá uma chance aí para a gente fazer um negócio assim, pelo menos legal. E é uma coisa que é usada na Kabbalah direto. Você saca do Salmo 45 uma frase chamada Poter et yadecha umaspia lechol karatson, que é, Senhor, né, tu alimentas, tu nos sustentas, derramas a tua graça sobre todos os seres viventes. Uma tradução. E nesse Salmo 145 eu não quis colocar em lugar nenhum, porque ele é um salmo chamado de prosperidade. Então, a colher de chá foi essa. Pô, vamos fazer um negócio que tem um... E ele, inclusive... Foi. Esse livro daqui, eu recomendo, ele é da editora Sefer. Ele vende em lojas de livrarias judaicas, de uma forma geral.
Ele tem pequenininho, mas o pequenininho não tem a transliteração. Só tem o hebraico e o português. Oi. Não. Oi? 145 é. Te digo já. É isso mesmo. Aliás, tem mais um. Tem o 132 também. Que faz parte desse grupo dos unificantes. Já falei, né? Então tá. 145 no 16. 16 poder, criadeira, mas pela contradição. Abre tuas mãos e satisfaz os anseios de todos os seres de Deus. No 3.3, olha só. Para voltar ao que eu ia falar no início. Todos os 150 salmos desse livro têm códigos. Então, assim, que nem Matando Manaim, Shevetahim Galiachat, é uma frase que é tirada, né? Como é bom os irmãos estarem unidos em alegria. É um código. Eu não trouxe aqui, para você ver, né? Eu nem consegui falar todos. A gente pode usar 150 salmos e tirar dos 150, logicamente que não. Alguns aqui não entraram. Esse não entrou o 121, não entrou o 112, não entrou o 42, não entrou o 64, né? Um dia, o 91 estava até falado, não entrou, mas ia entrar. Mas a gente um dia faz um seminário. No próximo encontro, a gente continua com esse que a gente não falou. De repente até trago. Uma das coisas que a gente tem que entender é que isso deve ser entendido, deve ser visto, né? Quando a gente faz o uso dessa ferramenta, ela não pode se transformar. Isso aqui não é uma máquina automática. Que a gente aperta, funciona sozinho. Isso é uma máquina que precisa da consciência de quem está operando. Vamos chamar assim. O combustível para essa máquina é a nossa conexão, é a nossa fé, é a nossa certeza, é a nossa entrega. Não há condição de eu recitar um salmo literalmente sem estar conectado com nada. A força disso vai ser quase nula. Eu preciso ter, para essa máquina funcionar, o combustível de entender, até entender os símbolos que estão postos ali, como o que está por baixo na letra do hebraico. Vamos fazer a nossa oração final. Conseguiu? Não. A força maior está no programa original associada à fonética original. O português pode ser usado, mas eu acho que eu particularmente uso só como uma base de entendimento, mas que eu vou procurando abandonar ela à medida que eu vou entrando na pronúncia do mantra e na contemplação da letra. É lógico que quando a gente sabe hebraico, você está entendendo a palavra que você está dizendo. Mas até para quem não sabe, é bom porque você vai perdendo o sentido ideal, né, quando você faz isso. É uma boa pergunta. Porque a força está exatamente guardada dentro da forma da letra, ali tem uma energia que é despertada pela repetição do mantra, com a consciência conectada. Então é um tripé. Né? Eu estou conectado, coração aberto, né, absolutamente movido pela fé, eu começo a repetir o mantra nesse estado e contemplo a letra, né, em conexão com essa história toda. A pronúncia do mantra gera uma vibração. É isso. Tem gente que derruba coisas com o mantra, né? Na verdade, o que se diz, por exemplo, é que Jesus, quando ele foi atacado pelos soldados, porque aquela história ali foi mal contada. Há um momento ali que Jesus fala os soldados todos se afastam. Ele usou uma frase específica. Vamos botar então, olha só, a ideia é a seguinte.
Vamos fazer a nossa oração final, ouvindo o Salmo 23, está na linha? Deixa eu ver como é que está legal. Uma frase do Salmo 23, se não me engano, né? Eu lembro que era de Salmadas, né? Ou é o Salmo inteiro? Deixa eu ver. Deixa eu ver se vale a pena. É inteiro. Vamos apagar a luz, assim, vamos deixar tocar. Aumenta o máximo possível o teu som. Essa é uma forma fecha os olhos, نفسي شوفيم ينحني بمعجن الصدق لمعن شمو يبكي إليك بغيث الماوي لو يرى كي الدعيمني شيبطيخ ومش عالتيخة إما ينحموني دعوا خلفناي شرحان بغير صغيراي بالشالدة بالشمين وشي كسير ويا طوب وحيسي يرضفوني كل محياي ويشبتي ببيت أدوناي لأوרך يمين. Vocês ouviram o Salmo 23, tratado de uma forma mântrica, e essa forma de pronunciar, salmodiar, cantando. Tá bom? Esse salmo que está cantado aqui foi um bom exemplo para a gente perceber a variação que se faz das notas quando seguem uma sequência tonal. Ela, a gente vê os indianos fazendo muito parecido com isso. Ela é um mantra que foi feito aí, apesar de ser palavras solicitadas, foi feito de uma forma mantra. Nesse salmo a gente chega uma frase que é importantíssima, como também o código individual, que é uma frase protetora, que é: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, nada eu temo, porque tu estás em mim. A gente pode usar isto como mantra também separado. Gam ki eler pegit salmavet lo irara ki ata mati. Então, vamos tentar, vocês que sabem cantar isso. Para a gente não fazer uma oração, não seja, vamos pensar que com esta frase nós estamos orando pelos nossos amados, por aqueles que estão conosco aqui. Nós sempre repetimos que aqui se faz um trabalho espiritual, isso não é uma palestra. Ao longo do processo, não só nós estamos recebendo, como aqueles a quem amamos, aqueles que estão em nossos lares, nossos filhos, nossos pais, mães, maridos, mulheres, amigos, as pessoas, muitas delas que estão nos nossos corações, que nós colocamos os nomes, enfim, se abre nesse momento, sempre no momento que nós oramos ou cantamos com esse Espírito, uma porta onde os nossos amigos espirituais podem canalizar a luz, levar a cura, levar a paz, levar a proteção, desfazer energias negativas, armadilhas, reposicionar o nosso espírito. Então essa frase, vamos cantar, quem sabe, ela não é difícil, vamos repetir algumas vezes em conjunto, para ver se nós atingimos com uma oração final, cantar: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, nada temo, porque tu estás em mim. Gam ki eler pegit salmavet lo irara ki ata mati. Então vamos cantar, é fácil, quem não sabe vai aprendendo, eu peço ajuda daqueles que sabem. Gam ki eler pegit salmavet lo irara. Gam ki eler pegit
Salvaveto, Lono Irara, Lono Irara, Kiata Irati, Lono Irara, Kiata Salvavet lo, Lono Irara, Yam ki elef bege, Salvavet lo, Lono Irara, Lono Irara ki uma última vez. Salvavet lo, Lono Irara, Yam ki elef bege, Salvavet lo, Lono Irara, Lono Irara ki ataimati, Lono Irara ki ataimati. Nós estejamos caminhando sempre, como diz o Salmo, confiantes que temos um pastor. Adonai Koilo Etzar, Ina Teshegar Bitzeni, Amen Enchot V'Chalei. Nafshi Yosheved Yamcheni, B'Maglei Tzedek, Le'man Shimo. Gam ki elech bege, Salvavet lo Irara, ki ata imadi. Shiftecha u'mishantecha, hema yanachununi. Tahok lefanai, shur ha'neget zocharai. Yishatav Hashem Roshi, Osi Levaya, Ach Tov, V'Chesed, Yedefuni, Kol Yemei Chayai. Yeshavti Beveit Hashem, Be'oret Yami. A bondade do Senhor nos acompanhe, esteja conosco e nos guarde por longos dias. E habitaremos na casa do Pai, pela existência e pela duração de dias. O Senhor nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais conscientes, mais vivos, mais espertos, prontos para, em nome dele, agir, pensar, existir e ser. Amém. Obrigado, desculpe os 15 minutos que nós passamos. Tenha uma ótima semana. Boa tarde.